E aí, meu povo, boa noite. Como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei que vocês não estão vendo esse vídeo. Esse vídeo, primeiramente, é perdão a vocês, né, por ter me ausentado há muito tempo, de ter abandonado vocês. Perdão por tudo, né? Primeiramente, perdão. Que a gente tem que primeiro pedir perdão. Seguindo, eu vim falar de um assunto que pode gerar muita polêmica, né? Mas também ele é uma reflexão. E eu pensando em vários assuntos, né, o que eu ia falar, porque eu tava vendo muito a minha área que é a escola, né? Quem sabe realmente e me conhece, a minha área é a escola. Eu aqui refletindo, gente, e é uma coisa que tem me deixado muito chocado, é como a nossa educação brasileira está cada vez mais péssima. Péssima, eu digo em todos os sentidos. Por que você está dizendo isso, Jonathan? Porque, gente, eu tô na educação, querendo ou não, há 12 anos. Mais de 12 anos. Enfrentei a creche, os anos iniciais, os anos finais e tô concluindo o ensino médio. Falta só 5 meses para me concluir o ensino médio. E, se Deus quiser, ir para o ensino superior. E eu percebo, gente, que a nossa educação aqui no nosso país, que infelizmente é uma das piores educações que tem. Infelizmente. Como estudante de ensino médio, a realidade de um professor em sala de aula é muito chocante em todos os aspectos. Por quê? Porque o professor, ele perdeu a sua vez. Ele perdeu o que ele tinha mais de valor, que era o seu caráter. Eu não estou falando que o professor não tem caráter. Não, de forma alguma. Eu estou falando que o professor perdeu o respeito. Caráter que eu digo é o sentido que o professor perdeu o seu pulso firme, vamos dizer assim. O professor perdeu o respeito em sala de aula. Porque numa turma de 45 alunos, vamos se suponhar, é muito difícil lidar com 45 alunos numa sala de aula. Eu estou falando em todos os aspectos, tanto educação infantil, como educação do ensino fundamental, como do ensino médio. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil ser professor hoje em dia no Brasil. Não é. Porque o professor, ele tem sido desvalorizado de toda forma. De toda forma, o professor, ele tem desvalorizado. Eu tô falando isso porque a família não tem mais ajudado a escola. Não tem. Eu vou falar uma coisa aqui que pode doer pra todo mundo, certo? Pode doer, pode machucar, pode xingar, né? Todo mundo. E pode comentar, fica à vontade. É aberto. Mas eu percebo que a nossa educação, o professor, ele foi perdendo seu valor. Certo? A família não tem mais ajudado o professor. Foi esquecendo do professor. Um salário baixíssimo, que em média é uns 5 mil reais. Mas até nisso o professor não ganha 5 mil reais, nem devido à carga horária, que eu acho péssima a carga horária de um professor. Há um professor que trabalha 10 horas por dia e mesmo assim ainda fica cansado e leva o trabalho para casa. Eu acho isso a pior coisa do mundo, gente. Do mundo. É uma realidade que as pessoas podem achar assim, mas um professor, ele tá lá para trabalhar mesmo, para formar pessoas. Mas que tipo de pessoas que estamos formando?
Porque se formos parar para pensar, os alunos também foram perdendo o interesse total na educação. Foram total perdendo o interesse. Eu tô falando isso porque tem muitos alunos, gente, que foram perdendo o gosto pelos estudos. Foram perdendo o gosto por tudo, inclusive os estudos. Devido à inteligência artificial, eu estou falando isso porque eu uso também a inteligência artificial ao meu favor aos estudos. Eu utilizo, não tem problema. Mas o aluno ele foi perdendo o seu senso crítico. O aluno ele perdeu o seu senso crítico. Sua forma de criticar, sua forma de pensar, sua forma de saber, porque ele foi perdendo isso. E a educação também, dentro de casa, tem sido horrível. Vou parar para prestar atenção. Jonathan, por que você está dizendo isso? Gente, porque é uma coisa que choca. É uma das coisas que eu quero ser professor. Muito aleatória. Tem gente que diz, não, gente, Jonathan vai ser outra coisa, mas não queira ser professor. Eu digo, gente, cada um segue um sonho. Cada um. Mas eu acho que, hoje em dia, o fato de ser professor é uma das coisas que são assustadoras para uma pessoa. Assustadora. Em meio de 7 bilhões de pessoas no mundo, somente 1% da população quer ser professor hoje em dia. A carga horária é muito alta. A humilhação também é muito alta. Fora isso que tem núcleo gestor escolar que não ajuda, só atrapalha. E são pessoas que já trabalharam em sala de aula, vivem, mas assumem a gestão da escola totalmente não colaborando com o professor. E são professores também. Porque você que é diretor de escola, é coordenador pedagógico, é assistente administrativo, existe uma diferença entre a administração e o pedagógico. Mas eu tô falando isso, gente, porque o professor ele foi perdendo o seu brilho na educação. Ele foi perdendo tudo. Criaram a Carteira Nacional Docente do Professor, mas não significa nada. Não significa nada. Pra que vai significar alguma coisa a Carteira Nacional Docente? Se o salário não muda de forma alguma. No Parlamento, no Supremo Tribunal Federal, eles preferem discutir assuntos de política voltados a ele mesmo, preferem discutir o salário deles, que só aumenta. Se você for comparar um salário mínimo para um salário de um senador, de um deputado federal, chega a mais de 30 mil reais por mês, fora os benefícios, tá? Porque deputado federal, senador, eles têm o benefício deles. Mas se você for comparar ao salário mínimo, exemplo, R$ 1.621, dá mais ou menos uns 38 mil reais, uns 30 mil de diferença. Infelizmente, dá mais ou menos isso de diferença. E eu tô falando isso, gente, porque o professor, ele não tem tempo pra nada, tá? Ah, você diz assim, Jonathan, o professor não tem tempo. Eu já vi muitos professores chorando, dizendo que queria desistir da profissão de ser professor. Eu já vi muitos professores dizendo, Jonathan, não quero mais ser professor. Eu não quero mais. Dói muito. Antes era um sonho, hoje em dia é um pesadelo. E você pode prestar atenção que o fato de professor ser uma das funções mais importantes, que ele forma outras pessoas, ele tem sido desprezado por todo mundo. Esse vídeo tá ficando longo, mas eu quero que você entenda, gente, que o professor hoje em dia não é gente. Pelo índice, não é gente. Não é gente. Tem pessoas que preferem homenagear a mãe do prefeito, preferem homenagear o pai do vereador que um professor. Aí você pode perceber, mas Jonathan, mas essa é a realidade. Gente, a nossa realidade é que a gente não observa nada. Ao invés de valorizarmos os professores que têm a responsabilidade de ensinar os filhos, a gente só critica o trabalho dele. A gente diz que ele é incompetente, que ele não tem preparação. E quem disse que professor não tem preparação? Eu conheço professores hoje em dia que são formados e dão
maravilhosas aulas, tirando de letra. Professores hoje em dia que são maravilhosos na sua didática. E aí? Quer comparar uma pessoa que trabalha com processos, um advogado, que para ele ser advogado ele teve que passar pela faculdade com professores, empresários que ganham milhões de reais por dia, e para ser empresário teve que passar pela sala de aula. E aí? Onde está o nosso amor pela educação? A educação no Brasil é péssima. Sim, é péssima. Mas nós que fazemos a educação. Nós escolhemos quem está lá na presidência. Falamos, presidente de esquerda, presidente de direita. Gente, mas é a gente que coloca as pessoas no poder. Nós que colocamos. Nós que colocamos. Não adianta você criticar o presidente, porque foi você que colocou. Você que colocou o presidente. Você que colocou o prefeito. Você que colocou o seu deputado, seu vereador. Então as pessoas que criticam os parlamentares estão se criticando. Estão mesmo se julgando, se culpando. Que top. Tá? Então o professor hoje em dia sempre terá meu respeito. Sempre, sempre, sempre. É um pensamento que eu tenho, que eu respeito. Todos os pensamentos, mas professor para mim ele merece ser valorizado. Merece. Porque um professor que ele ganha pouco e ainda tem que aguentar abuso de pais, que tem pais que, pelo amor de Deus, não merecem esse título. Não merecem. Não merecem nem ser chamado de pai e de mãe. Eu tiro, por exemplo, minha mãe sabe e meu pai sabe como sou eu. Então, eu não costumo dar trabalho para professor em sala de aula de forma alguma. Sempre que possível eu tô ajudando os professores, que os pobres velhos trabalham, viu? Que leva trabalho para casa, meu filho, tem que ter coragem. E o aluno velho, que eu estou falando de mim também, e os alunos velhos reclamando que tem muita atividade para casa. Minha gente. E os alunos velhos reclamando que tem muita lição para fazer. Tenha vergonha. Vá se aquietar, vai estudar. Não tem nada. Gente, eu tô falando assim, porque o aluno não tem nada. O menino e a menina velha não tem nada. Não tem nada, não trabalha. Né? Minoria, não trabalha, não faz nada. Vive no luxo, no conforto. A vida que tem é só estudar. Quer mais o quê? Agora, me diga-me. Quer mais o quê? Tem tudo. Celular bom. Melhor que de celular de professor. Que o pobre do professor só vai trocar uma vez por ano e olhe lá. Tem um celular, um iPhone 15, o 16, o 17. Aí reclama que tem muita atividade. Eu digo, não merece uma pizza não. Você pode me criticar à vontade, eu estou só dando a minha opinião. Aí reclama que tem muita atividade para fazer, né? Minha gente, vá ser professor hoje em dia no Brasil, você vê o que... Por exemplo, eu tenho professores que dão aula em 19 turmas, 937 alunos. Todo dia, tá? Gente, é muita prova que eles corrigem. Eu não sei como é que eles conseguem corrigir muita prova. Porque eu já corrigi muita prova nessa vida, né? De todas as turmas de primeiro ano. Eu já corrigi prova. De todas as turmas de primeiro ano. Eu me cansei. Só num turno da manhã. Imagine se eu corrigisse todas as provas. De todas as turmas. Eu já corrigi prova. E eu vou dizer uma coisa. Dá uma dor de cabeça, viu? Corrigir prova dá muita dor de cabeça. E outra, gente. O menino velho, estude. Estude porque vida fácil, ó, não tem não, viu? Vida fácil não tem não, viu? Não vá se iludindo nessa vida desses cantores aí, não. Que, são cantor, sim. Tiveram sorte, mas tu, que não é rico nem herdeiro, vai estudar, viu? Estude.
Tire nota boa, vá pra escola. Deixe de estar dormindo até 10 horas. Viu? Deixe de estar dormindo até 10 horas, que dá vergonha. Acorde cedo. 7 horas já tem acordado. Vai estudar. Vai estudar. Quer brincar? Brinque. Quer conversar? Fofoque, conversa. Escute música, mas vai estudar. Deixe da tua preguiça. Viu? Não, tem muita atividade. Bote um fone, escute música e vá fazer. Deixe da tua preguiça. É melhor tu fazer tuas atividades, deixar tudo em dia, estudar, do que depois, no final de semana, tu não poder sair, porque tá atolado de atividade, viu? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, viu? Cuida, cuida, cuida. Valeu!